Oiê! Sejam bem-vindas, Alessandra, Vivi. Deixa eu falar aqui com vocês. Essa é a nossa live de Manhãs Inspiradoras, né? Embora eu não tenha colocado esse tema lá ontem, porque eu quero falar dentro desse tema de hoje também sobre a procrastinação. Mas eu quero ler um texto que está em Provérbios. Bom dia! O Provérbio 16:13, ele é bem, assim, ele bem se aplica ao tema da procrastinação. Diz assim: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Na semana passada eu até fiz um devocional com esse versículo, e na verdade em outra versão ele tá: consagre a Deus os seus planos e eles darão certo. Qual é a versão que tá? Como é que ele tá falando aqui? Confia ao Senhor, né? As suas obras, os seus... Pronto, eu botei no meu 4G, agora acho que ele não vai pausar mais não. Tudo bem, Aninha? Que bom que você tá aqui. Deixa eu ler para vocês o verso, Provérbios 16. Provérbios 16, verso 3 diz: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Marta, o que isso tem a ver com procrastinação? Que eu coloquei lá o tema de hoje sobre procrastinação, né? Por que procrastinamos? E para a gente entender as raízes emocionais da procrastinação. Tudo bom? Tudo bem, Ana? Tão bom ver, tão bom. Eu amo estar aqui com vocês. Embora eu não veja o rosto de vocês, mas eu sinto vocês aqui comigo. Isso é tão legal. E aí Provérbios está dizendo que a gente precisa consagrar, entregar, confiar a Deus os nossos planos. Por quê? Porque Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã, né? E ele tem o amanhã nas suas mãos. E o que é a procrastinação? A gente vai falar um pouco mais pra frente. Ela é justamente essa falta de gerenciamento desse tempo, né? Desse tempo que a gente tem nas mãos e que muitas vezes a gente não sabe usar, equilibrar. Mas quando a gente começa, né? O princípio de tudo, a gente vai entender as raízes, a origem da palavra procrastinação, mas antes de tudo isso vem Deus, né? Ele está na frente, ele te formou lá no ventre da sua mãe. Então ele conhece as suas habilidades, as suas competências, as suas fraquezas. Ele conhece o seu passado, ele conhece as suas falhas, os seus fracassos, os traumas que você carrega, as marcas que você carrega. Ou seja, ele tem o controle de tudo. Então ninguém melhor do que ele para eu chamar para o planejamento da minha vida, né? Para o planejamento dos meus planos, de tudo que eu for fazer, das ações mais simples, as mais complexas. E muitas vezes a gente deixa Deus do lado de fora. A gente vai planejando, a gente vai organizando, a gente vai fazendo. E aí quando as coisas vão dando errado, a gente fala: meu Deus, me ajuda. Só que você não confiou. Esse provérbio ele diz: confia a Deus, né? Ou peça a Deus que abençoe os seus planos. Em outra versão diz: confia, que nessa versão que está na minha mão diz: confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos, né? E eles darão certo, eles serão estabelecidos, eles terão fundamento. Quando a gente confiamos a Ele, nossos projetos, nossos planos, as nossas ações. Então, por que isso tem a ver com procrastinação, Marta? Porque tem a ver, sim, tem a ver com tudo. Porque essa falta de insucesso, essa falta de capacidade de dar prosseguimento às minhas ações, aos meus projetos, talvez esteja muito relacionada à não entrega a Deus daquilo que eu preciso fazer. A não entrega anterior, né? Se eu pensei, se eu planejei, Deus permite que eu e você planejemos, né? O planejar, o pensar, o desejar, o sonhar é nosso. Essa é a nossa parte. E aí, a execução também vai ser sua, mas quem é que vai dar o toque? Quem vai dar o sucesso, né? Quem vai te dar a capacidade de cumprir, de chegar lá? Deus. Ele tem o controle na nossa vida, nas nossas mãos, quando nós assim cremos e quando nós assim confiamos. Porque há pessoas que preferem traçar a sua vida, traçar os seus planos, os seus projetos na sua própria sabedoria, no seu próprio se firmar nos seus próprios conhecimentos, né, na sua própria força. Mas isso não é muito sábio, né? Porque nós não temos previsão do amanhã. E Deus tem a previsão do amanhã. Então eu faço planos hoje, mas eu não sei
os infortúnios, as casualidades que podem surgir amanhã, mas Ele sabe, né? A gente já viveu isso há alguns anos aí. Bom dia para quem está chegando, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Ele sabe o que tem, o que nos espera amanhã. Então, não há sabedoria maior do que nós confiarmos a Deus os nossos planos. O primeiro passo, gente, para tudo na nossa vida, é a gente reconhecer. Se eu não reconheço que eu tenho uma falha, que eu tenho, sabe, alguma questão que precisa ser melhorada, eu não vou mudar. Você só muda aquilo que você enxerga, aquilo que você reconhece. Se eu não reconheço, se eu não enxergo, eu fico na ignorância, concordam comigo? Todo mundo procrastina, vamos partir desse princípio. Um pouco, ou algumas, um pouco, de vez em quando, raramente, e outras sempre. O que a gente precisa entender é qual a frequência que eu adio ou atraso meus compromissos, as minhas tarefas. E mais que isso também é entender por que esse comportamento, por que eu tenho esse comportamento. Ok, Marta? Eu costumo adiar em tudo, eu sou uma pessoa que chego sempre atrasada, eu tenho dificuldade de entregar, eu tenho dificuldade com prazos. Então a gente precisa reconhecer. Primeiro eu enxergo se existe sim esse comportamento na minha vida, né? Enxerguei? Ok. Como é que está? Em que grau ele está? Né? Como a Vivi falou aqui, não. Tem algumas coisas que eu acabo procrastinando, mas eu estou melhorando. Ou seja, ela já tem, ela já tem uma consciência. Quando você tem consciência, você pode agir sobre o fato. E aí, tendo a consciência, tendo o reconhecimento, você vai buscar entender em que momentos isso acontece, né? Isso é muito importante para a gente corrigir. Em que momentos? Mas aí precisa, se por exemplo, vamos dar exemplo de uma coisa bem clássica, academia, né? Atividade, você desenvolveu alguma atividade, academia, um pilates ou uma caminhada, alguma atividade física. A sua saúde, né? Você sabe que você tem que caminhar, se eu fui no médico, o médico disse que as suas taxas estão altas, você precisa baixar isso, então é a dieta e a academia que a gente sempre tem mais dificuldade, né? Nem todo mundo, mas grande parte das pessoas tem dificuldade. Nós mulheres temos mais dificuldades, eu penso, que os homens para essa questão da atividade física, né? Dadas as nossas multitarefas, né? A gente acaba deixando nos deixando por último. A gente cuida da casa, cuida do marido, cuida do trabalho, né? Quem trabalha fora. E as suas necessidades pessoais você vai deixando em segundo plano. Você não deixa de levar o filho ao médico, não esquece a consulta do filho, não deixa de, sabe, lembrar o marido de tal coisa que ele vai pagar, que vai resolver. Mas as suas coisas, a sua ginecologista você demora a agendar, o exame, aí você vai na ginecologista, não faz o exame fica caducando lá o pedido do exame. Aí, gente, primeiro passo, consciência. Você enxerga, você realmente se vê como uma procrastinadora, talvez em algumas situações, né, como a Vivi colocou, né, em tudo, ou aquela que está sempre procrastinando tudo, está sempre atrasando tudo, está sempre enrolada com tudo. Como você se sente, isso é muito importante. A gente tem dificuldade de parar para avaliar os nossos sentimentos a respeito das coisas. Alguma coisa aconteceu, alguém te falou alguma coisa, você lida com aquilo ali, naquele impulso, naquele momento, e depois você não para reconstruir aquela cena, reconstruir aquele diálogo, para você interpretar, avaliar os teus sentimentos. Como você se sentiu quando fulana disse tal coisa? Como você se sentiu quando seu marido fez X coisa? Você precisa avaliar as suas emoções, os seus sentimentos, porque só avaliando, só enxergando, só parando, a gente tem condição de mudar, de fazer diferente da próxima vez. Isso é autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é pra vida, é pra vida. Conheça-te a ti mesmo, já dizia o filósofo. E Jesus também, que sabe, ama-te ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso, para amar o outro, para entender o outro, eu preciso também me amar e me conhecer. Vê como tá tudo muito ligado, né? Então vamos lá. A procrastinação, ela traz prejuízos, muitos deles, e isso é um hábito, tá? O procrastinar, ele é um mau hábito, né? Quando a gente vai deixando coisas para fazer, a gente vai adiando. Isso é um hábito que está ali instalado em você. E um hábito é um caminho neural, né? A neurociência chama assim, um caminho neural que está ali criado e você, para ele ser retirado, você não vai esquecer. Tem coisas que você repete, que memórias você não são esquecidas, mas você cria uma nova memória, um novo caminho, um novo
modo de agir sobre tal circunstância. Se você tem o hábito de ficar comendo doce à noite, né? A gente sabe que não é legal comer doce à noite, porque o nosso organismo ele não vai processar tão rapidamente aquele açúcar que está ali no teu sangue. À noite você vai dormir cheio de açúcar nas veias. Então, mas você, ai não aguento, eu tenho que comer uma barrinha de chocolate antes de dormir. Então, assim, esse hábito, alguns hábitos que você quer mudar, né? Parar de tomar um refrigerante todo dia na hora do almoço, parar de ter pessoas que têm dificuldade com cigarro, com bebida. Aquele hábito, ele está ligado a uma situação. Aquele hábito que você ser substituído, ele precisa ter algo ali que vá repor. Porque o hábito, ele tem uma recompensa, né? Você faz tal coisa, aí eu vou comer esse chocolate aqui à noite na cama, porque é a hora que a recompensa, para trabalhei muito estresse, muita coisa, agora eu preciso relaxar. E a gente vai, come chocolate, come um doce, vai, bebe, porque você está querendo dar uma recompensa. E o teu cérebro cria esses mecanismos, esses gatilhos. Tem sempre um gatilho. Gatilho que vai startar um desejo. Tem um desejo, aí qual é o desejo? Por que você quer, né? E aí tem uma resposta, aquele desejo, a ação, é o que você faz, e a recompensa. Então, quando você muda o gatilho, que é o que vai deflagrar aquele movimento, você consegue substituir esse mau hábito por um hábito correto, sabe? Menos nocivo à tua saúde. Mas vamos aqui de novo para o conceito da procrastinação e entender os prejuízos. Então, é um mau hábito, gera angústia, né? Quando você tem... acontece muito de você procrastinar, de você adiar, de você fazer as coisas em cima da hora, entregar os teus compromissos, prazos apertados. Isso gera angústia, aquela coisa de entregar o imposto de renda no último dia, nas últimas horas, que a plataforma está congestionada, o sistema da Receita Federal está congestionado, você fica ali suando bicas. Eu sou uma pessoa que preciso lutar com, sabe o quê? Com algo que é muito consequência da procrastinação, né? Que é o perfeccionismo. Eu sou uma pessoa que sempre tive o hábito de ficar refazendo, corrigindo, e isso me fazia levar mais tempo, né? Porque eu nunca estava satisfeita com aquele texto, com aquele modelo, eu achava que podia melhorar. Quando eu fazia relatório dos meus alunos, quando eu estava em sala de aula, gente, um relatório de uma criança eu fazia não sei quantas vezes, porque eu gosto de escrever, sempre tive de facilidade para escrever, eu escrevia aquele tudo. Aí eu ia ler. Quando eu começava a ler, eu ia mudando o texto todinho. Eu fazia o mesmo relatório, mais 5 vezes, porque eu nunca estava satisfeita com aquele texto. E isso é uma mania de perfeição. E o que o perfeccionismo esconde, gente? Uma insegurança. Uma insegurança. Porque, na verdade, eu nunca achava que estava bom o suficiente. Nunca achava que aquilo que eu estava fazendo estava bom. Seria bem aceito por outra pessoa que fosse ler, por exemplo. O perfeccionismo, ele é a consequência, né? Na verdade, a procrastinação, ela é a consequência de um perfeccionismo, de uma baixa autoestima, que você não se sente capaz, não se sente eficiente, uma baixa autoeficácia, né? Então, né, eu me enxerguei no perfeccionismo, e aí eu fui entender que esse perfeccionismo, ele gera essa procrastinação, esse adiamento sabe, não, isso aqui não, e vai retocando, e vai arrumando, e nisso que você vai retocando, que você vai arrumando, o prazo vai terminando, e aí você não vai entregar aquilo no tempo certo, né? Agora, por quê? É uma insegurança, é um perfeccionismo de achar que nunca aquilo que você faz está bom o suficiente, e você faz pensando no outro. Aí entra mais um problema. Como eu digo que é uma baixa autoeficácia, uma baixa autoestima, um baixo autoconceito, sabe? Qual o conceito que as pessoas têm sobre mim? Eu fico preocupada com isso, né? O autoconceito que eu tenho de mim mesma é baixo, é pouco. E aí eu fico preocupada que o outro vai enxergar que o meu valor, né? Que a minha competência, ela é pouca, é rasa, não é suficiente. E aí vai, gente, um bololô de sentimentos, de emoções, de crenças, de problemas se acumulando. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Me fala aí se tá fazendo sentido pra vocês isso. E aí,
essa procrastinação, ela traz esses prejuízos que eu falei, gera angústia, mal-estar, estresse, ansiedade, você vai ficar ansiosa, né? Você vai ficar nervosa, porque você tá vendo que você tem que entregar algo, tem que fazer. Vai baixando a tua imunidade, porque vai mexendo com o teu sistema imunológico, sabe? Mexe com o nosso corpo. A gente não é só cabeça, corpo, saúde, tudo funcionando junto. E tem pessoas que começam num ciclo, sabe, tão grande, vicioso de procrastinar, de adiar, de atrasar, de tudo, que daqui a pouco essa pessoa está desenvolvendo uma depressão, porque ela se enxerga num lugar que ela não está conseguindo dar conta da vida dela, não está conseguindo gerenciar nada, a vida, os filhos, e aquilo vai caminhando a pessoa para uma coisa mais patológica mesmo, sabe? E aí, gente, quando eu digo que tem raízes emocionais, Marta? Sempre. Sempre tem, sabe? Sempre tem. De maior ou menor impacto, claro. E aí, o que a gente vai fazer com relação a isso? A gente precisa, de novo, entender os motivos, entender a origem desse comportamento. Por que você tem esse hábito de adiar? Por que você adia tais tarefas? O que está ligado a isso? O que passa na sua cabeça? É investigação, gente, é investigação. Aonde você aprendeu esse comportamento? Quando você começou com isso? Procrastinação não é preguiça. Tá? É diferente, preguiça é outra coisa. Pessoa que tá com preguiça, que não tá afim e vai ficar jogada na cama é outra coisa. A procrastinação é aquela coisa de adiar, sabe? De deixar para depois, eu vou resolver. Não é que você não queira fazer, você vai fazer, você quer fazer, mas você não consegue fazer no tempo certo, né? A preguiça é aquela coisa de, não, eu tô nem aí. não tô ligando pra vida, né? E o preguiçoso, ele não vai se sentir mal não, porque tá preguiçoso não, ele é preguiçoso e preguiçoso mesmo, né? Já o procrastinador, ele se sente mal, ele fica constrangido, ele fica muito para baixo, porque caramba, eu não consegui, não deu tempo, enfim. De novo, a procrastinação, ela pode estar sendo desencadeada por um perfeccionismo, por uma insegurança, por medo, por uma baixa autoestima, baixo autoconceito. Agora, esse comportamento, ele foi modelado. E aí, onde eu toco na questão das feridas emocionais geradas na infância. Não adianta, gente. A infância, ela é o chão que você pisa, como diz Lia Luft. A infância é o chão que nós pisamos, caminhamos a vida toda, né? Então, assim, aquilo que você viveu, as experiências, o que você ouviu, o que lhe foi dito, o que foi expressões, são as percepções que você faz das suas vivências, e você não, isso carrega com você, esqueci, nem lembro. Tem muita gente que fala, não, minha infância foi de boa, nem lembro de muita coisa. A pessoa trazer a memória, situações, falas, experiências, acontecimentos, aí começa, sabe, as fichas caírem. E aí você vai identificando comportamentos da vida adulta, sentimentos, emoções que foram lá atrás modeladas, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, bem interessante, que vocês já devem ter ouvido. Eu ouvi muito, e pior, eu falei pros meus filhos, né? E aí, todas as vezes que eu leio alguma coisa onde eu errei como mãe, eu tenho vontade de, sabe, de cortar meu coração, de tanta tristeza que eu tenho. Só não esquece a cabeça porque tá grudada no pescoço. Quem já ouviu isso aí na vida? Me conta aí. Isso aí, você já ouviu? Ou para cada frase aí que vocês forem colocando, eu vou pedir para vocês me trazerem outras frases pertinentes a essa. Eu vou colocar uma etiqueta aqui, ó, em mim. Só não esquece a cabeça porque tá grudada no pescoço. Alguém já ouviu isso? Ou só eu que ouvi? Ou só eu que falei? Né? Eu assumo aqui o meu papel de mãe que repetiu, porque a gente repete muitas coisas que a gente vive, né, que a gente recebeu, que foi modelado, né, porque quem está ferido acaba ferindo também o outro. Quando eu faço um processo terapêutico com as pessoas que chegam até mim, né, com as minhas clientes, essa de 0 a 3 anos é a fase que as pessoas mais têm dificuldade de trazer memórias, né? Que as pessoas não conseguem lembrar. Isso até é possível através de um processo terapêutico de muita imersão, aí mais aprofundado. Isso a gente consegue sim, com algumas ferramentas a gente leva a pessoa até a vida intrauterina, tá? Até a vida intrauterina. Inclusive, a ciência
graças a Deus está avançando cada vez mais, já entende que muitas feridas que nós carregamos foram modeladas lá quando a gente estava no ventre da nossa mãe, na barriguinha da mamãe. Por quê? É lá na barriguinha da mamãe que a gente sentiu junto com ela, tudo que ela percebeu, tudo que ela viveu, o bebê estava ali sentindo junto com ela. Não esquece, só não esquece a cabeça porque está grudada no pescoço. E os nossos pais falavam coisas assim, gente. Tem mão furada, só deixa tudo cair. Gente, eu era muito estabanada. Olha, a palavra estabanada. Mais uma etiqueta. Mão furada, outra. Isso aqui, ó, são os rótulos. São os rótulos que vão sendo moldados, modelados em nós, na nossa personalidade. E você carrega isso. Ajeitado, cabeça de vento, boa Amanda, boa, mais um aqui, ó, cabeça de vento. Isso tudo aqui, ó, cabeça de vento é quem esquece tudo. Essa garota não esquece, não dá nada pra ela não, que ela vai perder, perde tudo, né? Não deixa nada com ela não, que ela vai perder. Só que o que essa criança, né, que é quando a gente estava lá, criança que ouviu essas frases dos nossos pais, gostaria de ter ouvido? Filha, precisaria ter sido ajudada. Você viu que aquela criança tem facilidade de esquecer muitas coisas, né? Compromissos. Será que alguma questão que precisa ser vista? Então vamos investigar, vai na escola, vai numa psicóloga fazer uma avaliação, vai numa psicopedagoga fazer uma avaliação para ver se tem alguma questão ali neurológica, enfim. Se não tiver, é ajudar aquela criança a estabelecer uma rotina, né? É ajudar aquela criança a corrigir esse comportamento e não começar a colocar vários rótulos nela. Isso faz com que aquela pessoa cresça como? Se sentindo incompetente, se sentindo uma atrasada, se sentindo uma incapaz de dar conta dos próprios compromissos, da própria vida. E ela na vida adulta vai responder a esses rótulos que ela recebeu a vida inteira. Ela vai continuar fazendo isso, porque foi isso que foi dito que ela era. Uma esquecida, uma cabeça de vento, uma destrambelhada, uma mão furada. Então ela não vai se validar, ela não vai achar valor e competência em si mesma. Então ela vai ser muito exigente consigo mesma, vai ser muito autocrítica. Então essa pessoa que ouviu essas frases, né, o tempo todo, ela quando cresce, ela vai responder, vai se mover naquilo que está já inserido, modelado nela. Ela vai simplesmente responder aquilo para o qual ela foi ensinada e modelada, né? Então, isso e a gente, quando a gente para refletir sobre essas frases, a gente vai começando a se enxergar. Foi o que eu fiz com vocês agora. Vocês começaram a lembrar de frases que realmente ouviram. E as feridas emocionais, elas são modeladas, segundo os estudiosos, de 0 a 7 anos, tá? Na adolescência também, essas feridas, elas vão se intensificar, elas vão de fato ser carimbadas na personalidade da pessoa. Mas de 0 a 7 anos é que a criança tem aquelas percepções e ela não tem a capacidade ainda de julgar se aquilo é verdade ou mentira. Ela ainda não tem essa competência de entender que tudo para ela é verdade, ainda mais dito pelo pai, pela mãe, pela avó, pelas pessoas mais próximas que a amam. Então, o que a minha mãe disse que eu só não perco a cabeça porque tá grudada no pescoço, é porque, meu Deus, então será que a minha cabeça é costurada? Será? Então, que fantasias essa criança pode gerar na cabeça dela? Né? Porque a cabeça de uma criança, ela é cheia de fantasias, elas são muito criativas. E ela não vai entender, ela vai entender aquilo ao pé da letra. Bom, e ela vai ver um boneco que ela desgruda a cabeça. Ela falou, gente, a pessoa se acontecer isso comigo, se minha cabeça desgrudar, igual desgrudou a cabeça do boneco. Olha quanta coisa, sabe, vai criando, vai gerando, quantos medos, quantos bloqueios. Porque essa criança não tem vocabulário ainda para, sabe, questionar, para perguntar, sabe, peraí, como assim? Minha cabeça vai sair, pode sair, eu posso perder a cabeça igual o meu boneco, igual minha boneca perdeu?
ela não vai saber, mas vão ficar aqueles pontos de interrogação dentro da cabecinha dela. E ela vai se sentir numa inconformidade, sabe? Ela vai se sentir diferente. Bom, minha mãe tá dizendo que se eu não perco a cabeça porque tá grudada, que eu sou cabeça de vento. Como assim? Tem vento aqui dentro? Sabe? E aí quando algum amiguinho falar alguma coisa na escola, não sei o que, seu cabeça de ovo, qualquer coisa, ele vai começar a fazer associações todas negativas sobre a personalidade dele, sobre quem ele é. Então isso é muito sério, né? Hoje a geração, outro dia eu estava falando isso para minha filha, que a geração, eu falei, filha, sua geração tá cheia de informação, sabe? Vocês vão errar muito menos, podem errar muito menos, né? Vão errar se quiserem, do que eu e do que os meus pais, do que os meus avós erraram. Olha a educação dos nossos avós, que era uma educação muito rígida, que criança não podia nem falar, abrir a boca. A minha mãe me contava coisas da infância dela, que criança não tinha vez, né? Se tinha visita, não podia ficar nem na sala. Aí chega a minha geração, a forma como eu fui criada, já tinha um pouco mais de liberdade, mas ainda assim, muita rigidez na correção, no modo de corrigir, nessas palavras. E as coisas, o conhecimento vai chegando e a gente vai revendo, vai repensando na forma como a gente está agindo. E hoje tem muita informação, né? É claro que também tem aquela coisa de que uma educação totalmente sem princípios, sem limites, e a criança precisa de limites, porque o limite ele é estruturante, então a criança está se desenvolvendo, ela não sabe nada do mundo, ela está aprendendo, tudo que você fizer e apresentar, ela vai absorvendo aquilo, é uma esponjinha. Então a gente precisa dar limites, tem coisas que realmente não podem ser feitas, tem coisas que realmente não podem ser ditas, então a criança precisa entender os limites, porque ela vai viver numa sociedade, né? E hoje a gente ainda vê muitas famílias permissivas demais que tudo pode fazer. Então tem esse equilíbrio aí que muitas vezes, hoje a gente ainda vê na sociedade essa dificuldade desse equilíbrio na educação dos filhos, né? Mas hoje, claro, sim, tem muita informação, né? Muito menos que os nossos pais tiveram. Então eles repetiram muito dessas frases, dessas crenças, porque eles ouviram, foram criados assim e achavam que isso era amor, estava corrigindo. Eu digo pro meu filho, olha, que essa menina só não perde a cabeça, só não esquece a cabeça porque tá grudada no pescoço, eu tô fazendo bem para ela, porque eu tô despertando ela, só que eu tô despertando de jeito errado, eu tô criando, sabe, um preconceito, uma crença de limitação, de incapacidade, de insuficiência nessa minha filha. Eles não entendiam isso, eles achavam que estavam falando pro nosso bem, sua cabeça de vento, era para despertar a gente, é para ficar mais esperta, enquanto eu estava ali só criando um trauma, né, na verdade. Bom, então vamos lá. Então, para a gente sair desse lugar da procrastinação, a gente precisa primeiro reconhecer que sim, eu procrastino, se muito ou se pouco, e entender, sabe, na minha história, aonde tudo isso começou, o motivo que está por trás, tem um motivo, tem uma causa raiz por trás desse comportamento. Todo comportamento que você tem, toda ação, toda a forma como você lida com as coisas, com as pessoas, elas são reflexo de coisas que foram aprendidas, de coisas que lhe foram ensinadas. Então, se aquilo não está dando bom, se o resultado não está legal, é a hora da gente parar e analisar e de buscar aqui na nossa história onde é que isso começou e por que começou. E aí criar um novo caminho, criar uma nova, ressignificar aquele conceito. Não, peraí. Eu realmente sou uma pessoa que tenho dificuldade com prazos, realmente eu tenho, então como é que eu posso me ajudar? Tá bom, então eu vou ter uma agenda, do lado da minha cabeceira, eu vou anotar ali, sabe, cada passo do meu dia e vou me disciplinar, tá vendo aquilo, vou pedir ajuda, se você não tá conseguindo, vai buscar ajuda profissional. Divide com uma amiga, eu preciso fazer tal coisa, me ajuda aí, bota alerta. Hoje a gente tem um aparelho na nossa mão são os telefones, que tem agenda, que você pode botar a sua vida inteira ali dentro da agenda no celular e criar alerta para cada. Hoje a gente tem recursos para nos ajudar. Se você internamente está desorganizada, busque no seu externo apoio, ajuda. Eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais essa conversa quando a gente não só põe esses alertas, né, do celular, isso é importante, ok, esse é o primeiro momento, né, pra gente sair do sufoco. É a máscara de oxigênio quando você tá morrendo, sem ar. Mas por que eu tô ficando sem ar, né, entender por que eu tô
com esse problema respiratório, é entender a raiz desse problema. E aí a gente pode, sabe, voltar aí com ajuda, se for preciso, para a gente corrigir isso. E daqui a pouco a gente diminuir esses alertas, né? Que eu vou corrigir, vou ressignificar esse entendimento de por que eu procrastino, por que eu deixo tudo para cima da hora, por que eu faço isso. Entender o motivo. E aí corrigindo esse conceito que estava lá formado, né? Esse entendimento que estava formado, e agora eu vou me libertando dessas coisas que estavam, sabe, que ficam me travando. Eu vou tirando, é como se fosse uma cebola, né? Que você vai tirando aquelas casquinhas assim, vai debulhando a cebola, e você vai tirando ali aquilo tudo que não, sabe, não tá legal, tá pesado. Por que você vai ficar cheio de coisas penduradas? Vamos resolvendo, vamos tirando. Sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa capaz, né? Eu sou uma pessoa que posso dar conta assim da minha vida, porque pensa, uma criança que escuta várias vezes, né? Isso cria realmente uma característica na personalidade daquela pessoa. E aí, eu vou, agora que eu sou adulta, que sou eu que gerencio a minha vida, né? Então eu falo, não, eu sou capaz de ter uma agenda organizada, de ter uma vida organizada, eu sou capaz de dar conta do meu compromisso, porque lá na infância eu fiquei achando que eu era uma pessoa que realmente não era responsável, que ninguém podia confiar em mim, não era uma pessoa digna de confiança, e eu cresci achando isso, né? E aí eu vou desconstruindo esses pensamentos, essas crenças que foram instaladas em mim lá na infância. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu até anotei assim para não esquecer. As nossas vulnerabilidades de hoje, com certeza foram geradas lá na nossa infância, sabe? Então aquilo tudo que hoje te incomoda demais, te afeta demais, a preocupação com o que o outro vai pensar e vai achar sobre você não ter conseguido entregar, sobre você não ter conseguido dar continuidade, sabe? Aquela pessoa que começa algo, ela tá muito motivada, e agora entenda que motivação não faz com que você realize. Não basta só motivação. Motivação é algo que acontece e passa, tá? Na motivação nem sempre te leva à realização, à finalização. Às vezes você tá mega motivada para começar aquela dieta, tá, papai começa, vai no mercado, no hortifruti, vem com a cesta cheia de legumes, de fruta, de hortaliças. Primeira semana. Segunda semana vai ficar mais cansativo, porque lavar... Gente, vamos cá. Lavar alface, brócolis, ficar lavando aquelas verduras todas, aquelas folhinhas todas, guardar direitinho naqueles ziploquezinho para não, daqui a pouco não ficar tudo murcha, né? Isso dá trabalho. E aí você quer fazer uma dieta bacana, bonitinha, comer direitinho, comer bem, não ficar comendo bobagem, né, no trabalho. Mas daqui a pouco, na segunda semana, aquilo já está complicado dentro da sua rotina, por tantas outras coisas que você tem. E aí você vai abandonando aquela tarefa que você começou mega motivado. Então a motivação nem sempre vai te levar na realização. Então assim, a motivação não garante a realização, tá? A gente precisa de quê? De metas, de disciplina e de se tá ali mesmo envolvida. E anterior a isso, eu preciso entender por que eu tenho essa dificuldade de continuar aquilo que eu começo. E é onde a gente precisa estudar a nossa história. Eu, como terapeuta, vou fazer você, vamos lá, vamos estudar a sua história, vamos estudar a sua infância, vamos estudar os modelos, o que você ouviu, o que você viveu, o que você viu. E aí a gente vai identificando e começa a entender aonde aquilo iniciou, onde a origem desse mau hábito que você está carregando hoje. Aí quando você enxerga, gente, é incrível, é incrível. Eu vejo muito isso, né, no método TPM que eu aplico nas sessões. É incrível e é lindo quando você faz a cliente, a paciente ir lá na história dela, lá na infância dela. Chega no momento em que ela vive aquela experiência lá com 5 anos, lá com 4 anos, né? E aí, caramba, cai a ficha. É como se tivesse alguma coisa assim coberta e algo acontece assim, tira aquele véu.
aquilo é descoberto. E ela chega, caramba, foi isso que aconteceu, foi isso que eu ouvi. E aí, quando você enxerga a origem, onde aconteceu, onde começou, você entende agora, como adulta, que, poxa, então a gente pode mudar isso aqui. Não precisa ser agora, eu não estou mais nesse momento, eu não sou mais criança, eu não sou mais dependente, agora eu estou no gerenciamento da minha vida, eu estou no controle, sabe? Aí você muda aquilo, você ressignifica, literalmente, né? Como a gente costuma usar o termo, ressignifica aquela história, aquele acontecimento, aquela palavra que foi dita. E não julga, porque aqui não é para julgar, crucificar os nossos pais pelo que falaram, pelos que disseram, porque também eles não tinham recursos, porque também eles não tiveram, não receberam, e deram aquilo que receberam, né? Eles só multiplicaram aquilo que eles também receberam e viveram na infância deles. Então não é para julgar, não é para crucificar, é para acolher a sua criança interior. A criança interior é um termo que a gente usa para dizer que essas memórias da nossa infância estão com a gente a vida inteira. Aquilo que você viveu na sua infância, aquilo que você viveu na adolescência está aqui, está no teu inconsciente. Não está todo dia ali, de repente, tem pessoas que sim, né? A coisa está tão o impacto foi tão forte que está muito vívido, é como se tivesse, se ela parar para lembrar, é como se ela estivesse vivendo a experiência naquele momento. E há situações em que a experiência ela está lá escondida, ela não está visível, não está consciente, e é preciso todo um trabalho para trazer a consciência daquela experiência traumática, decepcionante, corrigir, ressignificar e colocar um novo caminho neural. Não adianta que aquilo não vai desaparecer, mas você vai dar um novo significado. Você, como adulta, agora você enxerga e se comporta de forma diferente. Tá? Então, as nossas vulnerabilidades de hoje, elas são reflexos do que foi gerado lá atrás na infância. E aí tem uma frase que eu gosto muito também, que diz que todo excesso, né, esconde uma falta. Por que você procrastina tanto? O que está te faltando? Segurança, confiança, sabe? Valor, o que está te faltando? Todo excesso esconde uma falta. Guarda essa frase. Todas as vezes que você se vir, se perceber excedendo demais, sabe? Repetindo demais alguma coisa, se importando demais com alguma coisa, se doendo demais com alguma coisa, tudo que está demais, tudo que está em excesso, está escondendo uma falta, sabe? Então, gente, essas crenças disfuncionais lá da nossa infância modelam as nossas ações. Então, gente, é isso. E é buscar ajuda, sabe? Buscar ajuda, conversar com alguém, dividir com alguém, né? Tô por aqui para ajudar, para conversar, para ouvir. Eu comecei com Provérbios, capítulo 16. Provérbios é o livro que foi escrito por Salomão, tá na Bíblia, né? Provérbios de Salomão. E aqui ele fala coisas da vida. E Provérbios é tão atual, gente, tão atual, que parece que Salomão tá aqui do meu lado, escrevendo, falando no meu ouvido. Tem coisas que eu leio aqui, falo, gente, não é possível, acho que ele tá aqui falando no meu ouvido isso. E aí, capítulo 16, verso 3 diz assim: consagra ao Senhor os teus planos e eles darão certo. Então, mais do que eu buscar, assim, corrigir, entender esse meu modelo de procrastinar, de adiar, de fazer as coisas atrasadas, a nossa ação é de planejar, de sonhar, de colocar no papel e depois a gente entrega a Deus. E pedir a Deus, sabe, em oração, é sobre as nossas fragilidades. Essa aqui é uma live devocional que eu faço toda sexta-feira. Se você quiser fazer parte de um grupo de devocionais, está aqui no meu Linktree, aqui na minha bio, organizadinho, você clica lá e eu vou autorizar a sua entrada. Então a gente está sempre falando sobre essas questões e como é importante a gente estar com a nossa fé alicerçada em Deus. Porque Ele que nos conhece, Ele conhece o que você viveu na infância. Ele vai te ajudar, sabe, a entender tudo que você passou, o propósito e por que você está aqui agora, nesse momento. E Ele está no controle de tudo, gente. Então a gente precisa confiar a Deus os nossos planos, as nossas dificuldades, as nossas limitações, sabe? Em oração dizer: Deus, eu não estou conseguindo, Deus, eu não estou dando conta, me ajuda, me dá uma estratégia, me orienta o que eu faço, eu estou nesse ponto, para onde eu vou, para cá ou para lá. Confia em Deus, todos, Ele diz, todos os teus planos
e eles darão certo. A tua vida, os teus projetos, os teus relacionamentos, confia, chama Deus, sabe? A gente quer ficar vivendo a vida e quando tudo vai dando errado, a gente, meu Deus, me ajuda. Mas você não pediu a ajuda dele para começar. Agora que você está no meio do rolo, tá tudo embolado, você grita, socorro, me ajuda. Só que, por misericórdia e graça, ele vai lá e socorre a gente. Ele tira a gente do sufoco, porque ele é Deus, porque ele é longânimo, né? E misericórdia e bondade. Então, a gente pode contar com Deus em todas as situações, né? E com essa palavra poderosa que é a Bíblia, que traz, sabe, tanto discernimento pra gente. Agora eu tenho um convite. Peraí, não vão embora não, que eu tenho um convite para fazer para vocês. Eu vou começar um desafio e quero ver quem vem nesse desafio comigo. 5 dias de produtividade. Como vai funcionar? Quem tiver afim de participar desses 5 dias de produtividade, para a gente pensar nessa organização pessoal, entender essa questão da procrastinação, não vai ser nada muito pesado, muito profundo. Eu vou colocar você no grupo do WhatsApp e durante 5 dias eu vou te dar vou compartilhar com você algumas ações, algumas reflexões diárias de manhã para te ajudar a ter uma vida mais organizada, tanto espiritualmente quanto na sua saúde física e na sua saúde emocional. Quem topa, quem quer, gratuito, gratuito, online. E a gente só vai estar juntas nesse grupo, só as pessoas estiverem interessadas, vai ser um desafio. E ao final desses 5 dias, a gente vai entender que como você conseguiu avançar um pouco mais na sua produtividade, sabe, com leveza, na sua organização pessoal, na sua espiritualidade. Opa, isso, Amandinha, muito bom! Na sua espiritualidade, sabe, tem pessoas que me procuram e falam, Marta, eu queria tanto ler a Bíblia, mas eu não consigo, eu sono. Eu vou te ajudar também nisso, sabe? A gente vai criar aí um roteirinho para a gente organizar essas coisas bem básicas da nossa vida, tanto a vida espiritual, como a vida física, como a vida emocional. Então a gente vai ter ali, cada dia, uma porçãozinha que vão te ajudar aí a ser uma mulher mais plena, mais equilibrada, mais saudável emocionalmente, uma mulher espiritualmente, emocionalmente produtiva. Vambora nesse desafio? Então aqui na minha bio tem o link, desafio 5 dias de produtividade. Vai lá, clica, tem um questionáriozinho, é um questionário de inscrição, que aí eu vou receber, que você está interessada, eu vou te colocar nesse grupinho no WhatsApp e a gente vai começar, sem ser essa semana, a outra semana, sem ser essa segunda, a outra segunda. Então, vai ser no dia 28, então a gente vai ter 28, 29, 30, 31, dia 1º, a gente termina os nossos 5 dias de produtividade, tá bom? Vamos lá? Então tá bom. Se você não conseguir pegar aqui na bio, eu vou colocar nos grupos, de quem está comigo no grupo do devocional, eu vou colocar no individual. E quem quiser também, que não me segue por aqui, se você não me segue, pode começar a me seguir. Eu sou Marta Mendes, sou mentora emocional, sou terapeuta integrativa, sou cristã e aqui nesse perfil eu falo sobre inteligência emocional, sobre cura das feridas emocionais, tá? Então, se você não me segue, já fica aqui me seguindo, vai ficar me acompanhando por aqui. E outra coisa, então, o link tá aqui para entrar no grupo das 5 dias, 5 desafio de 5 dias de produtividade. O link também para entrar no devocional também tá aqui, tá? E aí eu conto com vocês, tá bom, gente? Um beijo.